Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é segunda-feira, dia 20 de março. Esse mês está voando. Parece ontem que nós falamos aqui que era 1º de março. Está tudo muito rápido. Desde já quero agradecer o carinho e a audiência de todos vocês que mandaram mensagens aí pelo Facebook, porque eu não tenho disponibilizado o WhatsApp. As pessoas me encontram lá no Facebook, no Messenger, vai passando mensagens. Então, muito obrigado, carinho, de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e, claro, a nossa querida cidade imperial, que na semana passada completou 180 anos. Vamos começar esta edição falando sobre segurança no estado do Rio de Janeiro. A Polícia Militar reforça seu efetivo com 544 novos soldados, já aptos a missões de patrulhamento. Agentes estão habilitados para atuar nos programas de proximidade Patrulha Escolar e Bairro Presente. Em uma semana, a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro reforçou seu efetivo com 544 novos soldados, já aptos, como eu falei, a exercer o policiamento preventivo e ostensivo em todo o território estadual. Na manhã da última sexta-feira, foi realizada a cerimônia de formatura de 230 policiais no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, lá em Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro. E também na sexta-feira passada foram formados outros 314 novos policiais. E nós vamos continuar falando de segurança, porque a Operação Cerco Total segue atuando simultaneamente nos municípios de Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo e Três Rios, com o objetivo de reduzir os crimes nestas regiões. Coordenada pelo 7º Comando de Policiamento de Área, a operação conta com seus batalhões subordinados e atua constantemente em toda a região serrana. Vamos conferir. A Operação Cerco Total segue atuando simultaneamente nos municípios de Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo e Três Rios, com o objetivo de reduzir os crimes nessas regiões. Coordenada pelo 7º Comando de Policiamento de Área, a operação conta com seus batalhões subordinados, além do BPRV e PRF. A segurança pública é a missão do 7º CPA, que atua constantemente em toda a região serrana. Conte com a Polícia Militar, conte com o 7º CPA. E agora vamos falar dos nossos amiguinhos de quatro patas, ou melhor, vamos falar do que está sendo preparado para eles, isso mesmo. O governo do estado do Rio de Janeiro promove bate-papo sobre causa animal. O encontro debateu os principais desafios da proteção e defesa dos pets com ativistas, deputados e lideranças da causa. O governo do estado do Rio de Janeiro promoveu na última sexta-feira, dia 17, um bate-papo sobre a causa animal com integrantes de ONGs, deputados federais e ativistas em defesa dos direitos dos animais. O evento teve a presença do vice-governador e secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Tiago Pampolha, a ativista Luísa Mel, os deputados federais Marcelo Queiroz e Matheus Laiola, o presidente do Instituto Vida Livre, Rocher de Seba, além de protetores da causa e gestores de ONGs. O vice-governador e secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Tiago Pampolha, enfatizou a relevância da participação da população no encontro, que contou com cerca de 300 pessoas no Palácio Guanabara. Vamos ouvir. Esse ambiente de debate, de conversa, de encaminhamento para possíveis soluções é fundamental. E eu acho que esses são os principais predicados desse governo, capitaneado pelo governador Cláudio Castro, que soube ouvir as demandas e implantar iniciativas que hoje já são recordistas e históricas. E a gente apontar para uma entrega que venha ao encontro do que a população e, sobretudo, a população da causa animal anseia, precisa e merece. É hora de arregaçar a manga, trabalhar duro e enfrentar o problema que é o que a gente precisa fazer enquanto poder público, é a nossa missão e é o nosso trabalho. É a missão de todos nós, porque os animais, eles precisam ter vez e voz através das pessoas que os amam. Parabéns ao governo do estado, a Luísa Mel, que há anos vem se dedicando à causa. No início ela era muito criticada, o pessoal achando que ela queria só aparecer porque não tinha necessidade. Ela já era uma pessoa pública, já trabalhava em TV e até hoje ela continua
na luta pelos animais. Então, realmente, é disto que a gente precisa, de pessoas comprometidas, não uns e outros que usam a causa animal só para se eleger. Isso aí a gente tem que varrer da sociedade. Bem, por falar em animais, aqui em Petrópolis, estes 2 cãezinhos precisam de ajuda. Eu pedi a produção para botar na tela. Olha, deixa na tela, produção. Estes cães, tá, já se passou um ano e ainda vemos casos como este. Por quê? Eles estão precisando de ajuda, todos. Por quê? Eles precisam de uma solução para isso, gente. Isso é risco para os animais, essa casa aí caindo. A foto está pequena, mas é uma casa caindo, foi da tragédia do ano passado. Isso é risco para os animais e para quem vai alimentá-los, porque tem os donos tiveram a casa interditada, como está escrito aí, os donos tiveram a casa interditada, e vai uma senhorinha lá que fica com o pé dos bichinhos, bota água, comida, ver como eles estão. Só que essa aí está um perigo, tanto para os bichinhos quanto para a senhora que vai lá. Então, tem um telefone aí de contato, se alguém puder e quiser adotar, porque a dona da casa, ó, adoção urgente, essas 2 cadelinhas vivem numa casa, um quitandinha, onde está interditada. Uma pessoa vai sempre dar comida, uma senhora idosa. Ela está morando num apartamento e não pode levar as cachorrinhas. A Kiara, pretinha de 5 anos, e a Lula Caramelo, de 2 anos. Tem um contato aí da Alba, que é o 24 988 27 9768. Os bichinhos lá já há 1 ano abandonados, sem contar que deve estar sentindo falta dos donos. Mas tem esse perigo da pessoa que vai alimentar essa casa. Ver se a produção consegue esticar a foto da casa. Vamos ver, produção, a gente consegue baixar um pouquinho o banner. Tem a foto da casa, uma casa que está... ela foi toda destruída pela tragédia. Então, é complicadíssimo, né? Aí, ó, a casa. E os bichinhos estão lá. E as pessoas, obviamente, que não vão voltar a morar aí. Porque... e no dia 13, está falando ali que a situação piorou, caiu mais a casa. E a casa está caindo e os bichinhos estão lá. Então, se alguém puder ajudar, eles estão precisando muito de ajuda. Vamos mudar de assunto, de município. Nossa vizinha aqui, Teresópolis. Vamos lá para a cidade de Teresópolis, que começou hoje em Teresópolis a 3ª campanha de vacinação Covid-19 bivalente. A nova etapa de imunização será estendida para gestantes e puérperas. A vacina bivalente estará disponível de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 4 da tarde, nos seguintes locais no interior do município. SPA de Bom Sucesso e na cidade, no posto da Várzea e Semusa, em São Pedro. O reforço deve ser aplicado somente em quem já tenha completado o esquema vacinal básico, ou seja, o que é o básico? 1ª e 2ª doses. E se enquadre no público-alvo das fases 1 e 2 da campanha. São elas idosos acima de 60 anos de idade e pessoas imunocomprometidas acima de 12 anos de idade. Para a vacinação ocorrer, será necessário apresentar o comprovante de vacinação do ciclo básico, que é a 1ª e 2ª doses, para poder receber essa. Bem, agora nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já, porque o programa original está apenas começando. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita.
Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos, continuamos ao vivo nesta segunda-feira, 20 de março, e agora vamos falar sobre um assunto muito relevante, que é a saúde, e teve inauguração. O novo prédio do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer foi inaugurado neste sábado, anteontem. As novas instalações do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no centro, foram inauguradas no último sábado pelo governador Cláudio Castro. É a única unidade pública especializada em neurocirurgia do país. O Instituto passou por intervenções que ampliaram e modernizaram o espaço. A obra inclui uma nova UTI pediátrica, enfermaria, ginásio de reabilitação com uma casa funcional, brinquedoteca, além de equipamentos de ponta no atendimento de neurocirurgia. Após as mudanças, foram abertos 40 novos leitos de enfermaria, 39 leitos adultos e 10 pediátricos e mais 10 leitos de CTI infantil, 3 neonatais e 7 pediátricos. Ficou muito bom, né, gente? Eles se somam aos 44 leitos de UTI adultos já existentes. O novo edifício de 6 andares foi interligado ao antigo prédio. Pode deixar as imagens rolando, porque realmente a população estava precisando disso. Já já a gente vai ouvir aí o que diz o governador. Assim que acabar as imagens, já pode soltar o governador falando. É só para mostrar ao pessoal como o prédio ficou bonito e acredito eu que deva funcionar muito bem, porque foi um investimento muito grande e é uma referência no país, né? Único aí no país. Muito bom mesmo. É o centro mais moderno do Brasil e da América Latina, com certeza. A equipe do Dr. Paulo tem feito um trabalho fantástico aqui, não só de cirurgia, mas também de câncer, de pesquisa. É padrão internacional, hospital realmente moderníssimo, belíssimo. Tem também uma área muito importante de fisioterapia, de ressocialização. Então é um hospital completo, é um hospital de porta fechada, mas que vem diminuir uma demanda grande do Estado e com certeza trazer mais saúde e mais perspectiva e possibilidade de vida. Muito bom, agora vamos para o município de Três Rios, porque por lá a Secretaria de Meio Ambiente e de Sustentabilidade deu início aos testes para adequação e melhoria da coleta seletiva no município. O projeto é fruto de uma parceria entre a Prefeitura, o Instituto Recicleiros, que oferece assessoria técnica para o desenvolvimento do plano de coleta seletiva em municípios brasileiros. Além da coletiva seletiva, a parceria prevê a modernização e ampliação da cooperativa de reciclagem já existente na cidade, acompanhamento técnico, capacitação dos trabalhadores da cooperativa, beneficiamento e destinação do material reciclável. A coleta seletiva, que abrange diversas localidades da cidade, será realizada inicialmente às quartas e quintas-feiras, sempre pela manhã, de acordo com o seguinte cronograma. Quarta-feira, nos bairros Boa União, Cantagalo, Cidade Nova, Jardim Primavera, Mirante Sul, Mutirão, Portão Vermelho, Santa Rosa, Santa Terezinha e Vila Estrela. Então, veja o seu bairro aí, você que é de Três Rios. Já nas quintas-feiras, Alto Puris, Barros Franco, Caixa d'Água, Condomínio Recanto do Lago, Edifício Monte Carlo, Ilha de Capri, Jaqueira, Monte Castelo, Palmital, Baixo Puris, Residencial Acácias, Residencial Alta Ville,
Edifício Eucaliptus, Residencial Vila Flora, Vila Nova Primeira, Santa Cecília e Vale da Esperança. Então, o seu bairro vai ser atendido também. Vamos continuar falando de meio ambiente, de reciclagem, do que importa, né? As pessoas têm que cuidar do meio ambiente. Agora, vamos falar sobre a expansão dos projetos Ambipar Triciclo no estado do Rio de Janeiro. Ganhou um novo reforço com a instalação, a partir deste mês de março, de máquinas Retorna Machine nas unidades do Senac RJ e do Sesc RJ, por meio de um contrato firmado com o Instituto Fecomércio de Sustentabilidade. Na região serrana, as máquinas estarão instaladas em áreas de livre acesso a fim de ampliar a coleta de embalagens recicláveis junto ao público de Teresópolis, Petrópolis, Nogueira e Nova Friburgo. Gente, Nogueira, em Petrópolis tem um bairro Nogueira, né? Eles colocaram aí como cidade, deve ser o bairro de Petrópolis. Serão recolhidos 6 tipos de embalagens pós-consumo: alumínio, aço, plástico, PET, embalagens longa-vida, vidro e plásticos em geral, superando o antigo desafio, o de reunir em um único equipamento uma gama maior de embalagens a serem coletadas. A instalação das máquinas está em fase final e vai possibilitar que não apenas alunos e frequentadores do Senac RJ e do Sesc RJ, mas também o público em geral, que reside em torno, possa usufruir desses ecopontos para adotar uma rotina mais sustentável e ecologicamente consciente, o que é muito importante. E vamos continuar ainda, gente, falando de meio ambiente, falando de sustentabilidade, porque a coisa está séria, o planeta está cansado. Vamos falar agora de ecobarreiras. O governo do estado do Rio de Janeiro instala ecobarreiras em rios que desaguam na Baía de Guanabara. Estruturas vão reter mais de 1.200 toneladas de resíduos por mês. O governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade do INEA, deu início na última sexta-feira, dia 17, a instalação de 17 ecobarreiras em rios estratégicos que desaguam na Baía de Guanabara. As estruturas têm como principal função reter resíduos flutuantes, impedindo que mais de 1.200 toneladas de lixo por mês poluam a Bahia. Na capital, a INEA tem também instalado 5 ecobarreiras na foz de rios que desaguam nas lagoas da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá. São feitas de aço galvanizado e fixadas em materiais concretos, sendo extremamente resistentes. Segundo o vice-governador e secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Tiago Pampolha, dentre os pontos, há 3 de maior relevância, que são os principais responsáveis pelo deságue de resíduos na Bahia: Rio Pavuna Meriti, o Canal do Cunha e o Rio Sarapuí. Vamos ouvir o vice-governador. As ecobarreiras são importantes porque elas bloqueiam o lixo flutuante que deságua na Baía de Guanabara, vertem dos rios, né, que vêm dos bairros, dos distritos, das cidades e deságua na Baía de Guanabara. Então a gente faz um bloqueio para que esse lixo flutuante deixe de chegar. Importante dizer que são 17 ecobarreiras que serão instaladas nos principais rios que contribuem com o maior volume de resíduos chegando na Baía de Guanabara. São os 17 principais. 3 contribuem com um volume ainda maior. Eu posso citar o Rio Pavuna Meriti, o Canal do Cunha e o Rio Sarapuí. Então são os 3 principais que a gente vai estar instalando, mas o total de 17. As ecobarreiras são feitas de material aço galvanizado, um cabo de aço com flutuadores, e elas são colocadas, fixadas em barreiras, em estruturas de concreto para dar essa firmeza e elas manterem intactas. E também nós temos os barcos, e as máquinas que vão te retirando o resíduo para a destinação. As ecobarreiras têm, na sua totalidade, a capacidade de retirar 1.280 toneladas de resíduos por mês, totalizando aí ao longo de um ano cerca de 20 piscinas olímpicas de lixo deixando de chegar na Baía de Guanabara. Esses resíduos serão encaminhados para os centros de tratamento de resíduos. A gente precisa fazer a reciclagem e o material que não pode ser reciclado, será descartado no aterro. Gente, todos têm que se conscientizar. A própria ONU, que sempre teve cuidado em falar, já emitiu um alerta falando que as ações que estão sendo realizadas são impossíveis de conter a destruição que o planeta está passando. Então, a própria ONU já emitiu esse alerta. Então, vamos
fazer o máximo, cada um tem que fazer a sua parte, desde a pessoa em casa, com a separação do lixo, até a mais alta autoridade do governo tem que implantar, sim, projetos, programas, tem que conscientizar a população, tem que divulgar ao máximo, porque o planeta não está mais suportando. Então, essas coisas têm que acontecer, sim, porque vai ter um colapso. O planeta não está mais suportando. Bem, agora aqui em Petrópolis vamos falar de coisas boas, dar uma respirada, vamos falar de Costurando com Amor, que retomou as suas atividades. O Costurando com Amor, o projeto da Comac, que teve início lá em 2011, ficou 3 anos suspenso por conta da pandemia. E hoje, segunda-feira, dia 20 de março, a partir das 4 horas da tarde, 25 mulheres de Petrópolis têm um encontro marcado na Comac com a professora Fátima Bastos para dar vida novamente ao projeto Costurando com Amor. O projeto possui cunho econômico, social e busca capacitar mulheres para a geração de renda na área de confecção, molde, corte, costura e arremate. Com isso, pretende-se atingir o objetivo de melhorar a renda destas usuárias, ofertando conhecimento que se torne para que elas tenham autonomia e permitindo que estas mulheres sejam inseridas formalmente no mercado de trabalho. Todo o trabalho de corte e costura é coordenado por Fátima Bastos, que durante a pandemia não ministrou aulas por pertencer ao grupo de risco, mas confeccionou mais de 6 mil máscaras que foram doadas à população, em especial para atendidos da Comac, familiares dos mesmos. Mais informações sobre a Comac e formas de colaborar com a instituição, basta entrar em contato pelo WhatsApp 24 988 26 6315 ou pelo telefone 24 4104 1062. A instituição tem também, quem gosta das redes sociais, o site comac.org.br, tem o Instagram, @comacpetrópolis, o site eu já falei, tem também o Facebook, Comac de Petrópolis, e o endereço é Rua Doutor Saerpe 88, parte A, quem quiser conhecer, fica no bairro Morém, em Petrópolis. Parabéns à Comac, mandar um abraço para minha amiga Fernanda Ferreira, acho que tem até a foto da Fernanda. Aí um abraço para Fernanda Ferreira, que é a presidente do Comac, faz esse trabalho tão bonito, tão dedicado à instituição. Agora nós vamos para um breve intervalo, eu volto já já, porque no próximo bloco nós vamos falar de um assunto muito relevante na área de saúde. Vamos falar sobre convulsão, o que é, quando acontece, o que você pode fazer. Temos um vídeo com o doutor falando para adultos e depois com a pediatra falando para crianças, né, para os responsáveis. E muito importante, fique ligadinho, eu volto em 2 minutos. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR-040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos, agora vamos falar de saúde. Preste atenção que talvez já tenha acontecido com você ou não, mas pode acontecer com qualquer pessoa, ninguém está livre. Vamos falar de convulsão, que é a contratura involuntária da musculatura, que provoca movimentos desordenados. Geralmente as pessoas ficam perdidas, né? E geralmente acompanhado, gente, pela perda da consciência. As convulsões acontecem quando há excitação da camada externa do cérebro. O Dr. Caio Gravo Simeone, ele é neurologista e vai explicar direitinho, então preste atenção. A primeira coisa que eu devo esclarecer é o que é uma convulsão. A convulsão, geralmente, é o aspecto motor relacionado à crise epiléptica. Isso significa que nem toda crise epiléptica é convulsiva. Geralmente, a crise epiléptica ocorre por um disparo síncrono, ou seja, ritmado, dos neurônios do cérebro. Pode ser de alguma região específica ou do cérebro como um todo. Quando isso acontece, temporariamente, o cérebro perde o controle dos membros ou da região da face. Isso pode ser traduzido como abalos musculares intermitentes ou posturas anormais do corpo. Geralmente é isso que a gente chama de convulsão, quando existe uma manifestação motora. Então, quais são as características que nos fazem reconhecer uma convulsão? Uma convulsão, ela pode ser muito diferente de pessoa para pessoa. Ela pode variar desde uma crise de ausência até mesmo uma convulsão generalizada, que é aquela que a gente costuma perceber quando às vezes aborda alguém na rua quando passa mal. A crise de ausência, que é muito comum, né, em crianças, ela pode passar muito despercebida. Isso porque, às vezes, a criança só para o olhar, retoma o contato por segundos. Às vezes, esses segundos que ela fica inconsciente já faz com que ela perca rendimento escolar, por exemplo. Existem outras formas de crises, que são as crises parciais, as crises focais. Nela, a pessoa fica acordada, ela percebe toda a sua crise. Quando isso acontece, ela nota, às vezes, um repuxamento no rosto, o braço pode começar a formigar ou começar a ter uma sensação diferente. Ela começa a sentir alguns abalos, posicionamento extensor tônico, ela fica com o braço rígido, e a partir daí ela pode ter a perda de consciência. Uma outra situação que também pode acontecer é a crise generalizada. Essa é a mais comum, essa que todo mundo já conhece. É quando a pessoa tem a perda de consciência, ela geralmente prende os dentes, ela saliva bastante, ela pode virar o rosto, virar os olhos, ela pode ter abalos generalizados, né, no chão, alguém às vezes chega, ela está toda se tremendo. Nesse caso, eu vou citar daqui a pouco o que a gente deve fazer, protegê-la de evitar um acidente. O que deve ser feito, né, numa crise convulsiva? O primeiro aspecto é pensar na segurança da pessoa e não se desesperar, porque a primeira coisa que a gente pensa é em agarrar a pessoa, virar, fazer alguma coisa que não deve ser feito, que vai piorar a evolução do quadro. Proteção. Se a pessoa está em pé, você ajuda ela a deitar, ampara a cabeça dela, põe um travesseiro ou alguma roupa que possa impedir que ela bata a cabeça contra o chão. Vira a cabeça dessa pessoa de modo que ela consiga escoar aquele excesso de saliva, que ela não aspire essa saliva. Um dos grandes mitos é de que a pessoa vai enrolar a língua. Ao enrolar a língua, ela vai se sufocar. Na verdade, isso não acontece. Não introduza caneta, colher, o seu dedo, nem pensar. Vire a cabeça da pessoa, espere escoar a saliva. Ah, mas vai machucar a língua. Geralmente, as lesões na língua são superficiais. Vai passar alguma medicação depois que vai melhorar. Mas se você introduzir algum objeto, ela pode se ferir, né? A cavidade oral dela pode sofrer algum ferimento e você mesmo pode se ferir e introduzir o seu dedo. E esperar que a crise vai acabar. Isso, geralmente, uma crise epiléptica dura 1 minuto, não muito mais do que isso. E nesse tempo, já solicitar que uma outra pessoa chame ajuda médica, uma ambulância, né, para que ela possa ser removida para o hospital. Existem algumas informações importantes que devem ser levadas em consideração ao encaminhar a pessoa para o médico. Então, quem presenciou a crise epiléptica deve perceber a condição que a pessoa estava, né, se ela estava consumindo bebida alcoólica, por exemplo, se ela teve perda de consciência na via pública, a duração da crise. Pode ter durado segundos a minutos. Quanto tempo a pessoa permaneceu desacordada? Quais foram as manifestações que ela teve? Se ela apresentou abalos musculares, se ela ficou toda contorcida, se ela virou os olhos, se ela mordeu, apertou os dentes, né? Se ela se machucou de alguma forma. E depois, o que a gente chama de estado pós-ictal, se ela ficou sonolenta, se ela ficou confusa, agitada. São informações muito importantes que devem ser levadas ao médico para que ele até possa reconhecer a crise epiléptica.
Vocês devem estar curiosos sobre as causas das crises epilépticas, o que leva uma pessoa a ter uma convulsão. Em geral, as causas clínicas são as mais comuns. O excesso de bebida alcoólica, ou a falta, a abstinência de bebida alcoólica, o uso de medicações sedativas, ou a falta, a privação dessas substâncias, infecções, alguns problemas no sangue, como a falta de sódio, a redução da glicemia, o excesso de glicose no sangue, entre outras causas clínicas. Causas neurológicas, o que nós podemos citar? Tumores cerebrais, hemorragias, ruptura de aneurisma, aumento do volume cerebral por líquido excessivo no cérebro, meningites. Por isso que é importante que quando a pessoa tem a primeira crise convulsiva, ela seja levada para o hospital. Uma importante distinção agora deve ser feita entre crise epiléptica e epilepsia. A epilepsia é uma doença e a crise epiléptica é um sintoma neurológico. A epilepsia é uma doença que se caracteriza pela repetição, pela recorrência de crises epilépticas. Essas crises podem acontecer em um dia ou podem ter um intervalo de vários meses, a gente nunca sabe. Existe uma diferença, então, entre a pessoa que tem a primeira crise e a epilepsia. No primeiro caso, a primeira crise sempre levar ao pronto-socorro, porque trata-se de uma emergência neurológica. O paciente que tem recorrência de crises precisa de um acompanhamento neurológico. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, de trazer informação que vai te ajudar a informar o teu médico sobre os sintomas e dessa maneira ele vai encontrar o diagnóstico e o tratamento adequado. Obrigada, doutor, mas nós vamos continuar no mesmo tema, mas agora com crianças. A doutora Adriana Pestana, pediatra, dá dicas de como proceder. Se você está aqui porque alguma criança convulsionou, pode ser seu filho, sobrinho, afilhado, primo, vizinho, amigo ou conhecido, proteja sua criança. Pare, respire e mantenha a calma. Coloque a criança em um local seguro, pode ser no chão ou em cima da cama. Tome cuidado para que ela não caia e não se machuque. Tente proteger a sua cabeça com uma almofada ou alguma peça de roupa. Mantenha a distância de objetos cortantes e pontiagudos. Durante a crise, não tente segurar ou abraçar a criança. Coloque a criança deitada de lado ou vire a sua cabeça para evitar que ela aspire vômitos ou saliva. Não coloque nada na boca da criança, não coloque a sua mão, você não precisa segurar a língua. Ela não vai enrolar, não vai sufocar. Se possível, conte o tempo da crise. 1 minuto pode parecer uma eternidade. O ideal é esperar a crise passar antes de levá-la ao serviço de saúde. Mas se a crise durar mais de 5 minutos, chame ajuda ou leve imediatamente ao serviço de emergência. O mais provável é que sua criança tenha tido uma convulsão febril. Pode acontecer em crianças entre 6 meses e 5 anos de idade e geralmente tem um fator genético associado, ou seja, um dos pais deve ter apresentado um quadro semelhante na infância. E apesar de assustadora, a crise convulsiva febril não traz risco de vida, não afeta o desenvolvimento ou a inteligência da criança. Na maioria das vezes, acontece no início do quadro de febre e não costuma se repetir. Se seu filho tiver uma convulsão, procure o serviço de emergência mais próximo da sua residência. Obrigada, doutora Adriana. É isso, então não se desespere. Como é bom, né, ter esclarecimentos assim. Bem, o programa original desta segunda-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho. Fique agora com o Direto da Redação, logo depois Correio Petropolitano Debate. Toda a programação da TV Correio da Manhã, que é feita com muito carinho para você, os telejornais, os programas, as atrações, tudo muito carinho para você. Fique ligadinho 24 horas no ar. E eu volto amanhã, e amanhã é dia de Mulheres de Fé. Você que está acompanhando e gosta, amanhã tem Mulheres de Fé e eu volto, se Deus quiser. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Nesta segunda-feira, completa um ano da segunda tragédia que atingiu Petrópolis no dia 20 de março de 2022.
Naquela semana, havia completado 35 dias da primeira tragédia registrada no dia 15 de fevereiro, uma das maiores já registradas na região. A cidade, já tão castigada, ainda estava em luto pelas 235 vidas perdidas brutalmente na data, quando uma nova chuva caiu e levou com ela mais 7 vidas. Com isso, o número de mortos subiu então para 242, de acordo com dados da Polícia Civil. O outono começa hoje. A estação é marcada por temperaturas mais amenas e, neste período, as chuvas são mais escassas no interior do Brasil, especialmente no semiárido nordestino. É uma estação considerada de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco, principalmente no Brasil Central. A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje a parcela de março do Bolsa Família. Essa será a primeira parcela com um adicional de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. Recebem hoje os beneficiários com número de inscrição social de final 1. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com um novo adicional,